Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Mundial de Futebol, Portugal não é favorito, mas será candidato? A lista final contém 27 nomes, mais um. Desta vez, levamos 4 guarda-redes e 23 jogadores de campo. Roberto Martínez anunciou ontem os 27 jogadores da seleção portuguesa que vai disputar o Mundial de Futebol no Canadá, México e Estados Unidos da América. A lista de convocados do selecionador português não é surpreendente, mas a verdade é que qualquer escolha que ele fizesse seria alvo de discussão. Foi isso que Martínez fez na conferência de imprensa de ontem, detalhar, explicar os motivos que o levaram a escolher Gonçalo Guedes e não Paulinho, a escolher Samuel Costa no lugar de João Palhinha e porque é que Ricardo Horta, Rodrigo Moura ou Pedro Gonçalves ficaram de fora. O Mundial de Futebol começa já 11 de junho no estádio Azteca, na cidade do México, e termina 19 de julho. Portugal integra o grupo K e na fase de grupos vai jogar com a República Democrática do Congo, o Uzbequistão e a Colômbia. Martínez afasta qualquer favoritismo e acrescenta que só uma seleção que ganhou o Mundial pode ser favorita. No fundo, Portugal pode ser um candidato, mas não um favorito, diz ele, sobre o seu futuro, diz estar alinhado com a Federação de Futebol. Eu só posso falar que o Presidente, a estrutura da Federação e eu estamos alinhados em que o mais importante, o único, é o Mundial. Nuno Sousa, editor de Desporto e editor executivo do Público, é o convidado deste episódio. Bem-vindos ao P24. O seu dia começa aqui. Nuno Sousa, bem-vindo a este P24. O Roberto Martínez tem apostado quase sempre na mesma equipa, nos mesmos jogadores. Não se pode dizer que seja muito surpreendente nos jogadores que escolhe e na forma como joga. Esta convocatória tem alguma surpresa? Surpreende a ti? Boa tarde, Amílcar. Em traços gerais, eu diria que a convocatória obedece transversalmente àquilo que têm sido as opções de Roberto Martínez ao longo destes 3 anos e pouco que leva na seleção portuguesa. Não há muitas novidades em termos de escolhas individuais. O que creio que mais me surpreendeu foi o facto de ter apostado particularmente em reforçar as escolhas para as laterais da defesa, ou seja, Portugal leva nesta altura 4 defesas laterais e mais 2 jogadores que podem desempenhar também as funções, prescindindo assim de um jogador de características mais ofensivas. Julgo que tem muito a ver com aquilo que explicou o Roberto Martínez, com o desgaste que prevê que recaia mais sobre os jogadores que cobrem essas posições, nomeadamente tendo em conta que Portugal vai, em condições normais, teoricamente, abordar pelo menos os jogos da primeira fase, sobretudo no momento da organização ofensiva, o que implica mais desgaste, sobretudo para quem joga por fora. Não, e este é provavelmente o Mundial mais longo de sempre. Este é o Mundial mais longo de sempre, inequivocamente, fruto da expansão que a FIFA decidiu aplicar ao formato tradicional do Campeonato do Mundo e que desta vez se alarga para 48 seleções. É inédito. Se por um lado dá, enfim, um cunho de maior diversidade e de maior representatividade ao torneio, por outro, também, na minha perspectiva, lhe dá também alguma fragilidade adicional na fase inicial. Desculpa, desviei-te do tema da surpresa. Força, continua. Sim, retomando a questão da convocatória, a surpresa decorre um bocadinho do facto de, por exemplo, ter sido escolhido Nelson Semedo em vez de, por exemplo, Pedro Gonçalves ou Ricardo Horta. Não são jogadores comparáveis. Do que estamos a falar é de uma necessidade de reforçar ou mais posições de cariz ofensivo, e aí sim, Ricardo Horta, Pedro Gonçalves, o próprio Paulinho, são jogadores que ficam de fora e que não merecem a aposta de Roberto Martínez. Neste caso, o selecionador nacional preferiu resguardar-se do ponto de vista defensivo, tendo alguns laterais de raiz e depois 2 jogadores, e esses 2 jogadores são Mateus Nunes e João Neves, que sendo médios de raiz, já desempenharam mesmo na seleção a função de lateral direito e podem, enfim, num momento em particular, contra um adversário específico, voltar a ser utilizados nessa posição. Portanto, há uma panóplia muito alargada de opções para o setor defensivo, nomeadamente para os corredores laterais, e depois, ofensivamente, eu creio que Portugal continua a ter talento e soluções variadas, mas não tantas quantas poderia vir a ter se a escolha tivesse recaído sobre Ricardo Horta, Pedro Gonçalves ou qualquer jogador com as mesmas características. E qual foi a opção de escolha de Samuel Costa? Foi essa que tu estás a dizer? E já agora, quem é o Samuel Costa, que me parece ser talvez a grande surpresa no meio das escolhas previsíveis do selecionador nacional? Sim, Samuel Costa, eu creio que nas últimas convocatórias da seleção, quer em contexto de treino, quer de competição, jogos de preparação, competição não oficial, já tem vindo a ganhar algum terreno nas escolhas de Roberto Martínez. É um médio robusto do ponto de vista físico, um número 6 puro, se quisermos, que ocupa o espaço quer aéreo, quer terrestre, pelo solo, com alguma qualidade, que tem feito carreira, sobretudo na Liga
Espanhola e tem-no feito de forma bastante consistente nas últimas 2-3 temporadas, diria, e que neste caso vem ocupar uma vaga que em tese seria disputada com João Palhinha, um jogador também já com um historial significativo na seleção nacional, que já tem presenças em fases finais de grandes competições. O jogador, da minha perspectiva, dá muitas garantias, sobretudo no plano defensivo, muito forte no desarme, também na dimensão física, forte também na bola parada ofensiva, mas que desta vez ficou de fora para a opção do selecionador. Eu creio que, não sendo, como dizes e bem, Samu Costa um jogador popular, no sentido em que seja reconhecido pelo grande público, acaba por não constituir uma surpresa assim tão grande, no sentido em que Roberto Martínez optou por levar o jogador que nas últimas convocatórias mais garantias lhe tem dado, e nesse sentido a verdade é que Portugal possui um leque de opções com jogadores de perfis tão diferentes no meio-campo que se pode dar ao luxo de levar um jogador que se calhar é um pouco mais limitado em determinadas funções e dimensões do jogo, mas que depois pode ser compensado por companheiros de setor como João Neves, como Vitinha, como Bruno Fernandes. Portanto, e nesse sentido, creio que Portugal tem um naipe de médios relativamente que cobre um leque muito alargado, se quisermos, de missões em campo, e está relativamente bem servido nesse particular. Este puzzle parece-me, apesar de tudo, um bocadinho complicado, porque se tu olhas para o meio campo, como estavas a referir, pode ser Vitinha ou João Neves, um núcleo Paris Saint-Germain, e podes colocar aí o Bruno Fernandes, que foi o melhor jogador, escolhido como melhor jogador na Liga Inglesa, mas depois daí para a frente podemos ter algum desequilíbrio. Como é que tu encaixas, por exemplo, um Bernardo Silva no meio disto tudo? Isto para te perguntar, do que conta das escolhas de Martínez é mais o perfil individual do jogador do que o resultado coletivo? Roberto Martínez tem feito, desde que chegou, uma tentativa muito profunda de dotar a seleção de vestes estratégicas diferentes, ou seja, Portugal, e há que ser reconhecido esse mérito ao selecionador, é hoje uma seleção relativamente camaleónica na forma como pode apresentar-se em campo. Já utilizou 3 ou 4 sistemas diferentes desde que Roberto Martínez chegou à seleção, desde 3 defesas, uma linha de 4, uma linha de 5, variações no triângulo do meio campo. É claramente uma seleção com matéria-prima para diversos tipos de abordagem. E Roberto Martínez quer, com as opções que tomou, na minha perspectiva, obviamente, dotar a seleção da possibilidade de jogar de diversas formas. E isso explica por que razão tanto pode jogar, por exemplo, o Bruno Fernandes à frente do triângulo do meio campo, como falavas e bem, seja à frente de João Neves e de Vitinha, seja à frente de Samu Costa e de Vitinha, seja qual for a escolha, como pode jogar Bernardo Silva nas costas do avançado e, nesse caso, Bruno Fernandes jogar um pouco mais atrás, algo que não é inédito na seleção também, como pode jogar o próprio João Félix nas costas do avançado e Bernardo Silva jogar a partir de um dos corredores para depois explorar espaços interiores, como faz também Francisco Trincão. Portanto, as possibilidades são quase infinitas, tendo em conta a qualidade individual dos jogadores, e nesse sentido o que me parece que Roberto Martínez pretende é ter um leque tão aberto quanto possível de possibilidades. Eu julgo que Portugal tem matéria-prima mais do que suficiente para passar esta primeira fase com relativa facilidade, mesmo fazendo uma rotação mais ampla dos ativos, tendo em conta o desgaste que foram acumulando ao longo desta temporada, porque essencialmente no meio campo, que são os jogadores que estatisticamente mais quilómetros percorrem numa equipa de futebol, os médios são aqueles que mais desgaste acumulam, e basta ver aquilo que tem sido a trajetória, por exemplo, de Bruno Fernandes nos últimos anos, de João Neves e de Vitinha, que se preparam para disputar a segunda final consecutiva da Liga dos Campeões, portanto sempre acima da barreira dos 45, 50 jogos por temporada. Portanto, este desgaste vai ter de ser gerido de certa forma, e na minha perspectiva, se lo há mais facilmente numa primeira fase com opções alternativas deste calibre, que permitam à seleção jogar de outra forma com o meio campo transformado, e no qual podemos incluir, só mesmo para terminar a resposta a esta pergunta, até o próprio Mateus Nunes, de quem falávamos há pouco, porque sendo uma opção considerada por Martínez mais para a lateral direita, é inequivocamente um médio de raiz, um box-to-box, e nesse sentido mais uma opção para ocupar essa zona nevrálgica do terreno. Nuno, deste uma boa dica do desgaste. Há um risco desta seleção jogar em função do Cristiano Ronaldo, como por vezes acontece. Ronaldo aos 41 anos vai para o seu 6º Mundial, o que deve ser mais um recorde, eventualmente, não sei, talvez o seja. Na tua opinião, que gestão é que Martínez irá fazer do Ronaldo? Será um titular indiscutível ou será gerido como arma estratégica? Não é fácil, basta lembrar-nos do seu antecessor e das confusões que lhe trouxe deixar Ronaldo no banco de suplentes. Sinteticamente, sim e sim. Sim é um recorde, ou seja, Ronaldo prepara-se para fazer o 6º campeonato do mundo, é um recorde. E sim, muito abertamente, creio que Portugal corre o risco de se ver na encruzilhada de jogar mais uma vez para servir a Cristiano Ronaldo, no sentido em que poderá tornar-se demasiado dependente das ações do capitão de equipa. De resto, já vimos isso acontecer no último campeonato da Europa, com resultados pouco interessantes, sobretudo contra equipas de baixo calibre, contra adversários que, do ponto de vista individual, da qualidade coletiva também, estão uns furos abaixo da seleção portuguesa, mas que Portugal
Portugal teve particulares dificuldades em desmontar, não exclusivamente por culpa de Cristiano Ronaldo, mas por culpa do plano de jogo que tendia a servir Ronaldo em determinadas zonas do campo, facilitando a missão da organização defensiva da equipa contrária, e julgo que neste Campeonato do Mundo corremos o mesmo risco. Parece-me difícil qualquer selecionador dizer que não à convocatória de Cristiano Ronaldo, parece-me difícil, estando ele entre os eleitos, começar um jogo no banco de forma reiterada, não digo que pontualmente não possa fazê-lo até por uma questão de gestão da condição física, mas julgo que o plano inicial de voo da seleção contemplará sempre Cristiano Ronaldo no eixo do ataque, e também me parece difícil, altamente improvável, que Roberto Martínez inverta a sua ideia bastante consolidada de jogar com um ponta de lança apenas. Portanto, dificilmente veremos, a não ser num contexto muito específico do jogo, em que Portugal precisa ir à procura do resultado, forçando mais a nota, dificilmente veremos Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos em conjunto na mesma equipa. Portanto, diria que corremos esse risco. Agora, o que me parece é que Portugal, mesmo assim, tem armas suficientes para conseguir ultrapassar esta primeira fase com alguma naturalidade, se, como sublinhavas muito bem, não se deixar emaranhar, se quisermos, nessa teia previsível de futebol ofensivo, de uma circulação de bola permanente, de um knockout ao adversário na circulação de bola em termos de posse nos indicadores estatísticos, mas que depois se transforma em muito pouco em termos de produtividade ofensiva e criação de oportunidades de golo. Já vimos isso acontecer recentemente até na fase de qualificação para este Mundial. Esperemos que não se repita, pelo menos quando tivermos de enfrentar adversários que claramente não têm a bitola da seleção portuguesa. Martínez diz que Portugal não é favorito ao título, que é natural que o diga, mas sim um eventual candidato. Até onde é que achas que pode ir a seleção nacional num Mundial com estas características mais alargadas, dando de barato que o grupo K será vencido pela seleção portuguesa? Para mim, a questão do favorito e do candidato é sempre apenas uma questão de semântica. Não creio que seja muito mais do que isso. Se Portugal é candidato, acaba por ser um dos favoritos, não necessariamente o maior dos favoritos, mas seguramente estará entre o lote dos favoritos. E se olharmos para aquilo que tem sido o panorama dos últimos 2-3 anos, para termos uma amostra mais curta e mais compatível com as escolhas dos diversos selecionadores neste Campeonato do Mundo, eu diria que Portugal está num lote de 5 seleções que à partida estarão na pool da frente para chegarem à final e depois eventualmente discutirem o título. E juntaria Portugal, Espanha inequivocamente, a seleção francesa, a Argentina e o Brasil. Depois, eventualmente, num segundo pelotão, a seleção de Inglaterra, a Alemanha, se conseguisse subir uns degraus em termos de performance individual, sobretudo coletiva, peço desculpa, porque individualmente continua a ter muito talento, mas julgo que Portugal tem a obrigação de ultrapassar esta primeira fase de forma inequívoca, e eu recordo que este campeonato alargado permite o apuramento direto aos 2 primeiros classificados de cada grupo e ainda há um lote muito alargado de terceiros, portanto será praticamente impossível Portugal não ultrapassar a primeira fase. E eu julgo que depois, em função daquilo que for o emparelhamento ditado pelo sorteio, falhar um acesso às meias finais será difícil de aceitar. Aquilo que à partida eu poderei dizer, enfim, poderemos ter de corrigir a rota e a análise, entretanto, em função de quem for o adversário, por exemplo, dos quartos de final, dos oitavos, isto assumindo que Portugal chega tão longe no torneio, mas julgo que para a qualidade da seleção portuguesa, para o potencial que tem e para o know-how que os jogadores já têm, as dinâmicas consolidadas que têm de jogarem tanto tempo juntos, Portugal não pode mencionar menos do que as meias finais do Campeonato do Mundo. Não és sempre tão pragmático que o teu otimismo está a gerar-me algum entusiasmo. E chegar às meias finais será suficiente para garantir a continuidade de Roberto Martínez, ou o treinador já parte para o Mundial com uma sentença quanto ao seu futuro? É uma questão muito pertinente e atual. Roberto Martínez tem o contrato válido com a seleção até ao final do Mundial, até o dia 31 de julho de 2026. E haverá seguramente uma opção a tomar pela Federação e pelo selecionador no sentido de renovar o contrato ou deixar que expire. Eu julgo que neste momento só uma campanha muito bem sucedida no Campeonato do Mundo conduzirá a uma renovação, é a sensação que tenho. Julgo que de certa forma 3 anos e meio sensivelmente é um ciclo já de respeito para um selecionador. Julgo que com a geração que tem ao dispor fica sempre com a sensação de que Portugal poderia ter feito mais, que o resultado final é curto face à qualidade do grupo, que o próprio futebol produzido, embora em alguns momentos tenha algum grau de nota artística, costuma ficar aquém daquilo que os jogadores estão habituados a produzir nos próprios clubes, e nesse sentido a margem de manobra de Roberto Martínez vai se estreitando um pouco. Se juntarmos a isto o facto de Portugal, é verdade, ter conseguido conquistar uma Liga das Nações, que não deixa de ser uma espécie de campeonato da Europa B,
olho para esse troféu como algo insuficiente para justificar a permanência de Roberto Martínez, que eu creio e considero que é um excelente treinador, mas que julgo que encontrou para sua própria glória e desgraça, talvez a geração mais preparada, mais bem qualificada da história do futebol português, e nesse sentido com responsabilidade acrescida. Resta saber se este Mundial será suficiente para conseguir garantir-lhe aquilo que nesta altura me parece pouco previsível. Bruno Sousa, muito obrigado por esta explicação e por esta tua análise sobre o Mundial de Futebol. Muito obrigado, meu caro. Um abraço. O novo relatório da Greenpeace sobre a pobreza de mobilidade na Europa revela que a transição para uma mobilidade justa e amiga do clima está a esbarrar em obstáculos profundos. E Portugal encontra-se entre os casos mais graves do continente. A par de Chipre e de Itália, Portugal registra uma das taxas mais extremas de afastamento dos transportes coletivos. 75% da população portuguesa nunca utiliza qualquer transporte público ou uma pequena fatia utiliza menos de uma vez por mês. Saiba mais em público.pt. Obrigado por ver o P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.